Queridos irmãos, queridas irmãs, então vamos tentar ver se agora a gente termina, né? Porque eu nunca ouvi falar desse jeito, meu Deus do céu. Parece um bem TV para falar. Não é nem maritaca, mas é bem TV. Então, 353 é o vídeo. Formação primária dos seres vivos, Gênese Orgânica, capítulo 10. Então, eu não sei se você sabia que Via Láctea é uma nebulosa. Está aqui na Gênese. Eu não estou dizendo por conta própria isso, não. A Gênese diz que a nossa Via Láctea é uma nebulosa e que a nossa Via Láctea, ela, por ser uma nebulosa, existe agregado a ela mais de 40 galáxias e que Andrômeda faz parte da nossa Via Láctea, que por vez foi gerada nessa Andrômeda, porque nós sabemos que nós sabemos que Andrômeda é uma galáxia que faz parte dessa nebulosa, onde nós sabemos que a, todas as nebulosas, elas agem, eu vou usar um termo aqui simbólico, só para você entender. Todas as nebulosas, elas agem como se fosse um útero materno. Olha que coisa interessante. Eu uso algumas expressões aqui que depois as pessoas ficam analisando, né? Como assim, Luiz? Porque é no núcleo da nebulosa que se forma todas as galáxias, que se forma todos os planetas, que se forma todos os sóis. É no núcleo. Nós estudamos isso aqui na Gênese. E eu não vou contra a Gênese. Eu fico com a Gênese. Ah, mas os astrônomos, eles dizem isso, dizem aquilo. Eu respeito. Porque todo mundo tem o direito. Mas eu não vou contra Galileu Galilei. Quem disse isso em uranografia. Se não me falha a memória, eu acho que no capítulo 5º. Uranografia geral é o nome do capítulo. Estude esse capítulo novamente se você perdeu essa oportunidade. Você vai ver o que eu estou dizendo aqui. Então, essa nossa Via Láctea, ela é composta por mais de 40 galáxias. A Andrômeda, que significa a mais próxima galáxia da nossa Via Láctea, que é essa nebulosa, faz parte da nossa Via Láctea. Olha para você ver como são as coisas. Mas vamos seguir aqui, né? Então, não podem, pois, operar-se a não ser nos meios em circunstâncias propícias. Nós já falamos. Fora dessa circunstância, os princípios elementares estão numa espécie de inércia. É lógico. Fora dessas situações propícias, os elementos elementares, eles se encontram num estado de inércia. É óbvio. É óbvio. Se aquele elemento não encontra condições propícias ao seu desenvolvimento, aquele elemento ele se encontra num estado de inércia. Inércia é o mesmo que um estado de hibernação. Hibernação é quando você veste uma luvinha, você entendeu? Assim, pretinha, de veludo,
e põe um gorrinho na cabeça. Ai, Jesus, esconde o menino Jesus aí. Deixa eu continuar aqui. Numa espécie de inércia. Mas desde que as circunstâncias se tornam favoráveis, começa um trabalho de elaboração. Você já parou para pensar uma coisa? Faz parte também do assunto aqui. Você chega num terreno e tem uma espécie de mato. Você carpe aquele mato todinho. Então vamos pensar assim. Tem um mato lá que se chama Y. Y. Pois bem, você cortou o mato Y. Observa para você ver. Daí 30, 40 dias não vai nascer o mato Y. Vai nascer uma planta que se chama W. Ah, não, Luiz, no meu terreno não é assim que acontece. É você que não percebe. Porque o processo é tão sutil que você só percebe que o terreno está todo inundado de mato novamente. Mas você não se dá conta de que espécie de mato que ali eclodiu. Eu observo tudo isso. Doido, né? Então, olha só para você ver. Desaparecem essas condições e o trabalho subitamente cessa, para recomeçar quando elas de novo se apresentarem. É assim que a vegetação se ativa. É assim que a vegetação se ativa, não é? Observa para você ver. A gente sabe que lá no meio da mata existe milhões de árvores frutíferas, que é óbvio, levado pelos disseminadores. E quais são os disseminadores? Os pássaros, os animais, né? Então eles são os responsáveis pela disseminação. Então eles comem em determinado lugar e as fezes, eles transportam a semente através das fezes deles lá para o mato meio da Amazonas. Mas tem planta que não foram disseminadas. Não foi levada nem por animal e nem por pássaros. Eu conheço plantas nessas condições. Eu conheço planta nessas condições. Um dia eu caminhava em uma mata, porque eu gosto de caminhar no meio das matas, uma mata muito fechada por conta, e eu deparo com um pé de laranja enxertado. Enxertado do quê? De limão. Numa mata virgem. Agora, o que pode ter ocorrido? Eu não vou descartar que foi disseminada por pássaro. O que pode ter acontecido ali? O pássaro comeu semente de laranja e comeu semente de limão. Porque, gente, pássaro come até pimenta. Então, semente de laranja, isso não é nada para eles. E ali nas fezes, as duas sementes de limão e laranja ficaram grudadas uma na outra. E quando ele defecou, é óbvio
aquelas duas sementes juntas, grudadas por vários elementos, né, excretórios. Então, nasceu juntas um pé de laranja e um pé de limão lá no meio da mata. Falei, Jesus do céu, não esconde o menino Jesus aqui não, porque eu não sei, eu não conheço o menino Jesus ainda. Mas eu não consegui provar. Porque era uma mata tão virgem que eu não encontrei árvores frutíferas quilômetros e quilômetros de distância. Isso aconteceu comigo numa mata em Rondônia, andando sozinho no meio da mata, no meio das cobras, no meio de onça brava. Mais brava do que eu, porque eu não sou bravo, né? Eu costumo latir, mas eu não pego não, viu, gente? Pode ficar sossegado. Como um amigo meu foi passando, né? Uma pessoa foi passando na rua e um amigo meu do lado de dentro do muro fingiu que era um cachorro e começou a latir. Aí um outro amigo que estava do lado de dentro, percebendo que alguém estava passando na rua, pôs a cabeça pro lado de cima do muro e falou assim, pode passar tranquilo porque ele está amarrado. Ele não morde não. Então é o mesmo caso meu. Eu sou de latir, mas eu não mordo, não. Né? Então, como se explica essas coisas? Né? Então, enfraquece para e prossegue sob a ação do calor, da luz, da umidade, do frio ou da seca. Gente, quantos bilhões de espécies de sementes não se encontram sedimentadas no solo e no subsolo, esperando o momento certo para eclodir. Eu amo isso. Pare e reflita para você ver quantos bilhões de sementes estão ali hibernadas, esperando o momento propício. O momento propício tanto do solo, do ar, da temperatura. O momento propício da evolução do ser, porque respeita-se os desígnios de Deus. Né? O frio, a seca, que esta planta prospera num clima ou num terreno e se estiola ou perece noutro, né? Na questão 14, para nós encerrarmos, o que diariamente se passa às nossas vistas pode colocar-nos na pista do que se passou na origem dos tempos, porquanto as leis da natureza não variam. Nós já explicamos isso. Visto que são os mesmos os elementos constitutivos, que depois vem constituir, dos seres orgânicos e inorgânicos. Então é onde eu procurei acrescentar o ser humano. Porque o corpo físico é orgânico. E por que ele não foi colocado aqui no princípio, quando se tratou vegetais e animais e hominais como corpos orgânicos? Eu já fiquei atento com relação a essa questão. Sabe por que eu fiquei atento com relação a essa questão? Porque nós vamos precisar dessas questões nos próximos temas, né?
visto que são os mesmos os elementos constitutivos dos seres orgânicos e inorgânicos que os sabemos a formar incessantemente em dadas circunstâncias as pedras, as plantas e os frutos. Podemos concluir daí que os corpos dos primeiros seres vivos, olha só, se formaram como as primeiras pedras. Você está conseguindo entender, né? Se os corpos dos primeiros seres vivos orgânicos se formaram, né, como as primeiras pedras pela reunião das moléculas elementares em virtude da lei de afinidade, à medida que as condições da vitalidade do grupo foram propícias a esta ou aquela espécie, por que o corpo orgânico humano também não foi formado? Por que dizem que o corpo orgânico humano não foi formado? Por que se formou todos os corpos orgânicos dos animais? Qual a diferença entre o corpo orgânico de um homem com o corpo orgânico de um mamute, um elefante, um jacaré, uma onça, um rinoceronte, um macaco, um orangotango, um gorila, um sagui? Qual a diferença? Se todos esses corpos foram formados de acordo com a combinação de todos os elementos propícios às condições. Por que todos os animais, os principiantes corpos de animais, se formaram em todos os continentes? Vegetal, animal e o hominal não? Por quê? Eu não engulo isso. Eu já vou adiantar uma coisa para você. Eu não devia adiantar isso, mas lá na frente, na Gênesis, a conclusão que se chegam é que todos nós tivemos origem, que nós somos descendentes do macaco. Mas eu não acredito. Você sabe por que eu não acredito? Porque eu não posso acreditar. Porque se eu acreditar, porque eu estudo isso nos departamentos espirituais, por isso que eu tenho o direito de dizer que eu não acredito. Agora você não tem o direito de acreditar em mim. Eu sou eu, você é você. Porque você sabe o que eu não posso acreditar? Porque se os elementos dos corpos orgânicos, planta, animal e hominal, são idênticos, porque foi dado a oportunidade apenas dos vegetais e dos animais se formarem através da constituição dos elementos constituintes e constitutivos no momento propício, de acordo com as condições climáticas. E nós, seres humanos, que também fazemos parte fisicamente do orgânico, tivemos que
usar corpos dos macacos. Se isso aconteceu de fato, se o ser humano orgânico, se o orgânico do ser humano teve princípio no corpo dos macacos, a evolução do orgânico humano começou contrário aos desígnios das leis divinas. Porque está dizendo aqui que desde o princípio tudo obedeceu os mesmos elementos e as mesmas ordens. Agora, por que na hora da formação do corpo orgânico do ser humano é deixado de lado? Porque depois ele vai se utilizar de um corpo de um macaco. Então as leis estão começando já errado por aí? E as leis de Deus não dá salto. Então, se alguém começou errado alguma coisa aí, é o ser humano. Porque os desígnios de Deus, não. Então, eu não creio que o ser humano orgânico, tá? Teve início no corpo do macaco. Por mais que lá na frente, gente, vocês vão analisar. Ué, mas Kardec está dizendo que os seres humanos tiveram o princípio no corpo dos macacos. Tem outros nomes, eu não vou dizer isso agora não. O Luiz disse que não acredita. Isso é os estudos que eu frequento no plano espiritual, tem muitas coisas que não podem ser reveladas agora. Então, eu não acredito. Agora, você não é obrigado a acreditar em mim, não. Acredita em Kardec. Então, a semelhança de forma e de cores na produção dos indivíduos de cada espécie pode comparar-se à semelhança de forma de cada espécie de cristal, justapondo-se sobre a ação da mesma lei, as moléculas produzem conjunto análogo. As moléculas produzem conjuntos análogos. Olha que maravilha, né? Então, não muda muita coisa que o que nós estamos questionando. Né? Argumentando, questionando, interrogando, não muda muita coisa. Já que o próximo vídeo, o tema é princípio vital. Por isso é preciso ficar muito atento aos vídeos que nós já gravamos, porque se a pessoa não acompanha do princípio ao fim, ele não consegue assimilar. Ele não consegue assimilar. E não pense você que eu estou dizendo isso porque eu quero que milhões curtam os nossos vídeos, porque você já ouviu eu dizendo aqui para você, curta e comente e divulgue? Eu nunca vou fazer isso. Porque essa não é a finalidade. Você sabe o que essa não é a finalidade? Porque a finalidade, o objetivo aqui é a minha reforma. Porque a partir do momento que eu me reformo, todos à minha volta hão de se melhorar. Então, se eu preciso me melhorar, eu vou exigir que você curta e compartilhe para quê? Ah, mas tem que compartilhar para que outros mais também desfrute. Gente,
Tudo no momento certo. Tudo no momento de Deus. E aqueles que trabalham para Deus e para Jesus e para o professor Eurípides, Dr. Bezerra de Menezes, com seriedade, não trabalham interessado em se destacar. Nós não precisamos de quantidade. Nós necessitamos de qualidade. É o que nós priorizamos aqui, porque é o tema do professor Eurípides Barçanufo. Então nós vamos para o próximo vídeo, mas no próximo dia, porque os meus pulmões estão estourados. Até o próximo.